já, e que eu já vou apresentar ele para vocês. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou um dos diretores e fundadores da Lex Design, que é uma empresa de inovação no universo jurídico. O que a gente faz, essencialmente, é implementar processos de inovação em escritórios, em departamentos jurídicos e em ambientes da justiça como um todo. O meu histórico, e eu falo isso no começo só para poder contextualizar para todo mundo, eu montei uma startup lá atrás, 2009 para 2010, e não deu certo, mas desde aquele momento eu fiquei com uma vontade muito grande de inovar, de, sabe, me encaixar nesse ambiente de inovação, e vim buscando isso desde então. E aí, em 2018, eu decidi, dentre outras iniciativas, criar esse grupo, criar essa empresa, junto com outros sócios, com o Rafael, que está aqui, o Lucas e outras pessoas. E aí conversei com o Maurício e com o Wagner, e a gente decidiu construir essa empreitada juntos. O Maurício vai explicar um pouco ao IME, o que eles fazem, a história deles. É muito enriquecedor, sabe, ver como eles construíram essa jornada, que hoje é uma referência muito grande no Brasil em termos de design, em termos de inovação e de mudança de comportamento. Então a gente pensou muito e convidamos o Maurício para poder fazer esse papo com a gente, para a gente poder trazer um pouco desse conhecimento, essa expertise e essa mentalidade que ele construiu lá na UIME para dentro desse nosso universo. Tá bom? Antes da gente começar, eu só vou dar alguns recados com relação ao uso e a esse nosso evento aqui. Então, a gente sugere que as pessoas desliguem os seus microfones e as câmeras, para a gente não perder banda, tá? E não ter microfonia na conversa. Quem quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, pode escrever aqui no chat ao lado, tá? Que a nossa equipe está olhando aqui, a Jéssica vai ficar respondendo. A gente vai ter um papo aqui, o Maurício vai fazer uma apresentação, vai mostrar um pouco os cases que ele tem implementado, e depois a gente vai falar um pouco de como a gente faz isso aqui na Lex, usando essas mesmas ferramentas, e aí a gente vai abrir para perguntas, tá bom? A gente vai ter 1 hora de conversa, e lá no final a gente tem perguntas, aí vocês podem ir mandando aí, que a gente vai compilando e tenta responder no final. Tá bom? Então, queria já passar para o Maurício, que é muito amigo meu, né? Amigo pessoal e também sócio e parceiro nessa nossa empreitada aqui. Maurício, obrigado por ter colaborado com a gente, vindo aqui falar com a gente. Fala um pouco de você, da sua história, se apresenta aí e dá um contexto para o pessoal aí. Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite do Guilherme, do time, da Lex. Acho que eu acho que eu espero ser relevante a conversa. Eu acho que o que a gente vem tentando fazer para os nossos clientes, para as empresas que a gente interage, é trazer como que a gente pode usar o que a gente conhece, o que a gente sabe fazer, para ajudar essas empresas e essas pessoas no curto prazo mesmo, né? Então, como reagir frente a tudo que está acontecendo e o que vai vir depois e como que a gente pode se preparar para isso. Então, primeiro, obrigado pelo convite, por vocês também. Bom, qualquer coisa eu estou com o chat aberto também, de repente eu já consigo responder. A ideia é contar um pouquinho para vocês de onde surgiu essa lógica de olhar para o curto prazo, como que a gente pode fazer isso, mas não tem problema nenhum, isso estabelecer uma conversa aqui e vocês irem perguntando também. Para dar um contexto bem rápido de onde eu, profissionalmente e pessoalmente eu divido hoje minhas energias, eu acho que para todo mundo isso aqui é o que mudou, né? Eu acho que hoje a vida pessoal e profissional ela já não era muito separada, eu nunca separei, mas agora então mais junto do que nunca, né? Então hoje eu acho que todo mundo aprendendo a organizar como que cuida da família, como que está junto com os filhos e como dividir isso com o trabalho e como faz isso no dia a dia. Então hoje esse vem sendo o meu principal aprendizado. Então dentro de casa e com 2 figurinhas lá e tentando administrar eles e todas as iniciativas que a gente faz. Acho que o Guilherme está na mesma aí. Bom, então, como o Guilherme falou, tudo começou hoje com a UIME. A UIME, para quem não conhece, é um estúdio de inovação. E a gente basicamente ajuda as grandes empresas a serem mais ágeis e mais digitais, né? Então, vamos pensar que a gente teve uma grande mudança no contexto do mundo, que foi passar de um paradigma
mecânico, do petróleo para a era digital, e isso, as empresas que não estavam adaptadas, né, necessitou muita adaptação, muito para preparação do time, jeito de trabalhar, desenvolvimento de produto novo, e é basicamente nessa jornada que a gente vem ajudando essas empresas, principalmente grandes empresas, tá? Então, o foco da WIMI, tudo começou com a WIMI, meu trabalho profissionalmente, né, como empreendedor, principalmente começou na WIMI. E aqui eu já tive a oportunidade de trabalhar com, hoje estou mais um pouco distante da operação, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com grandes clientes, então Bosch, 3M, McDonald's, Unilever, a WestRock, entre outros, assim, P&G, então várias empresas a gente foi ajudando nesse processo, a gente vem ajudando nesse processo de transição, né, e de se adaptar, de ser mais ágil e mais digital. A Bake é onde eu dedico a principal parte do meu tempo, e aí, se tiverem alguma dúvida, eu posso ajudar. A Bake nasceu de uma vontade nossa de ter um estúdio que cria os próprios negócios. Então, basicamente, é uma fábrica, vamos pensar assim, de startups próprias. Então, a gente usa todo o know-how, os conhecimentos, os recursos que a gente tem como rede para criar novos negócios. E hoje é onde eu dedico a maior parte do meu tempo. Também participando, principalmente no board, aí na mentoria junto com o Alex. Então, que agrada bastante a gente a ideia de como é que eu faço a diferença num segmento específico, né, dentro de uma indústria específica, e no caso, como que eu revoluciono esse ambiente jurídico. E a Sauá, que foi uma startup que nasceu dentro da Bake, né, que é o estúdio, e é uma startup de saúde corporativa. Então, a gente, basicamente, a gente transforma a experiência, tudo que é recurso que vai para a saúde ocupacional, a gente consegue usar a tecnologia para dar conta do ocupacional e coloca todo o lado humano, o lado do atendimento, as estruturas disponíveis para ser assistencial. Então, muda muito a gestão de saúde de dentro das empresas. Então, basicamente, hoje o meu dia tá dividido dessa forma, assim, né? E aí, contando um pouquinho mais o que eu sou, né? Na verdade, o que eu estou hoje, né? Então, eu costumo descrever a minha posição e as coisas que eu faço como um designer, né? Isso hoje talvez pelo que mais eu sou reconhecido, tá? Com esse papel de designer. E aí, você fala isso, né? Para muita gente fala, entendi, né? Você desenha móveis? Você trabalha com coisa de moda? Tipo, você faz logo para o site? Faz logo, site, né? Você desenha? Não é esse hoje o dia a dia. E acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês era esclarecer um pouquinho mais o que é o design. Eu acho que esse é um ponto de partida, se esse é o meu papel principal e é o que eu acredito que pode ajudar muito todo mundo dentro desse contexto. Então, o que é design? Então, né, se na verdade não é isso. Eu já tentei explicar isso para minha mãe várias vezes também. Quando a gente... O conhecimento, as disciplinas, né, eles durante muito tempo eles vêm girando em torno do que é e de como construir. Então, tudo que a gente pensa em termos de disciplina e de conhecimento, se vocês pararem para pensar um pouco, a estrutura hoje, pelo menos no último século, assim, ela está voltada muito mais para a realização e pelos artefatos em si. Como isso, né? Só para trazer alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, vamos pensar na engenharia mecânica. Você pensa muito ali no motor ou no veículo, qualquer ele que seja, ou na máquina, como ela é e como constrói ela, né? Quais são os elementos de construção dela. A mesma coisa a gente pode falar da indústria farmacêutica, né? Você pensa muito no que é o medicamento, no que é o fármaco, e como como produzir aquele fármaco. Isso você pode transpor para a administração, né? Então você estuda muito ferramentas de administração, como construir aquela coisa, a mesma coisa do direito, talvez. Então, fala que sem autoridade, mas eu imagino que a maior parte da disciplina está voltada a compreender a lei e os recursos e entender os mecanismos de construção daquilo. Então, basicamente, a ciência e o conhecimento, durante muito tempo, principalmente no último século, foi voltado tanto ao objeto em si, o artefato em si, como a construção desse artefato. Só que, por trás de tudo isso, por trás de toda a construção, por trás de todo o artefato, tem um plano. Né? E esse plano, esse projeto, ou essa hipótese que representa uma intenção de modificar alguma coisa, né? Ela muitas vezes ela não é levada em conta.
como disciplina. Só que se você para pensar, a própria produção do conhecimento científico passa por isso. Né? Então, você define a sua hipótese, você vai estudar seu referencial, de alguma forma você vai testar aquela hipótese sua, vai produzir dados para defender aquilo, então você está passando por um processo de construção, e muitas vezes você só olha para o que está no final lá e não valoriza ou não percebe o processo dessa construção, o projeto, e essa hipótese de intenção naquilo que você queria construir. Isso é o design. Né? Então, isso até não é de hoje, então artigos, se vocês buscarem referências, toda referência do design é como a concepção e o plano do artificial. O que significa isso? Tudo aquilo que a gente, de alguma forma, quer mudar o curso natural, né, é o artificial, é a produção, o ser humano intervindo em alguma coisa para construir alguma coisa. Então, basicamente, tudo que a gente coloca a mão para construir. Então, o design, ele é o plano, né, e a concepção, então, dessa intervenção. Então, basicamente, se aplica a qualquer coisa. Todo mundo que, de alguma forma, está tentando mudar o curso de uma situação atual é considerado um designer. Mas, putz, mas é isso? Então, existe muita discussão no meio acadêmico do design sendo até uma disciplina que, na verdade, permeia todas as outras ciências, na verdade, né? Porque acaba fazendo a ponte, que é o processo da prática, da construção, de funcionar para alguém, que muitas vezes não é levado em conta, né? Como eu falei para vocês, na engenharia mecânica ou no fármaco. Mas como que é o processo disso? Para que vai servir? Qual que é a minha intenção sobre isso? Muitas vezes não fica claro, tá? Não fica objetivo. E é isso que é a disciplina do design. Dito isso, meu papel principal e o que eu faço no dia a dia, o que assim, mais se aproxima é o que a gente fala do design de negócios. Né? Então, pensa isso, esse design, eu estou falando, então, esse plano, essa concepção intencional de transformar alguma coisa, aplicado aos negócios. Então, a maior parte do meu conhecimento acadêmico e técnico tem a ver com gestão, com administração, né? Mas isso é o artefato em si. Mas qual que é o plano? Para que serve? Para onde vai? Que diferença faz? Isso é o que o design vem trazer para dentro dos negócios. Então, essa abordagem, eu acho que, talvez para ficar mais claro para todo mundo, quando a gente fala do design aplicado a qualquer ciência, é dessa forma, tá? Então, o design pode ser aplicado a um edifício, né, onde você vai usar a engenharia civil, mas beleza, mas para que vai servir? Qual que é o plano de concepção? Quais são as etapas para eu chegar lá? Então, tudo isso quais são as minhas hipóteses? Então, essa é a abordagem do design. E aqui no dia a dia, o que eu mais aplico hoje, 100% da aplicação que eu uso é o design aplicado aos negócios, no meu caso, tá? Então, todo o meu dia a dia, naquelas empresas que eu faço parte, eu apoio de alguma forma, esse costuma ser o meu papel principal. Maurício, só para complementar e exemplificar um pouco para o nosso universo, isso que você acabou de falar, a gente faz muitos projetos, né, de legal design, né, que é a aplicação desses conceitos dentro da indústria jurídica, dentro do universo jurídico, seja para escritório, para departamento jurídico. E aí nós temos vários exemplos, mas um exemplo legal de dar é o que a gente está fazendo hoje para a Faculdade de São Francisco da Universidade de São Paulo, né? Então, eles nos procuraram e pediram para a gente remodelar toda a forma de trabalho de um departamento lá da universidade, né? Então, eles têm lá um atendimento aos usuários deles, aos caras que vão pedir apoio jurídico para a Sanfran, e estava uma coisa um pouco desorganizada, sabe? Tinha muita burocracia, não tinha fluxo de trabalho, não tinha métricas de ninguém. E aí, nosso trabalho lá é tentar encontrar uma mecânica de trabalho, tentar construir um fluxo, tentar construir uma forma com que o usuário final daquele serviço seja melhor atendido, né? E aí a gente passa por todas as etapas desse processo. Então, isso, né, é a gente aplicar esses conceitos no universo jurídico. Tem tantos outros exemplos em escritórios, né, em cultura interna, e aí em desenvolvimento de produtos também, mas é um exemplo muito legal do que a gente gosta de trazer. Legal. É exatamente isso. Então, é um campo bastante amplo e é legal observar, por exemplo, que universidades assim, de ponta. Então, a minha formação, onde eu aprendi o design, foi em Stanford, e lá é uma disciplina transversal assim, para todos os cursos. Assim, não é uma coisa... Então, todos os cursos, de alguma forma, têm essa disciplina.
Então, não é por si um objeto de estudo, nem faz sentido. Faz muito mais sentido que seja uma disciplina dentro das outras ciências, tá? E por que é importante agora? Como que o design pode ajudar, né? Então, eles têm aqui 4 pontos principais. O primeiro deles é trazer clareza para um desafio. Uma das características, ou talvez um dos pontos mais importantes do design é a síntese. Então, a síntese, o que é sintetizar? É você observar um fato, você usar o seu repertório de conhecimento para colocar a luz naquele fato e tomar e obter certos insights, certas conclusões. Então, essa questão da síntese exige de você, como designer, exige escolhas, que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer, né? A gente tenta pegar, principalmente estou falando do meu background de gestão, você pega o máximo de informação possível e tenta resolver tudo aquilo. E o designer fala o seguinte, não, você vai limpar aquilo que é mais importante para a sua intenção, e você vai trabalhar aquilo sob a luz do seu repertório. Não tem problema, ele é de fato subjetivo. Mas então a síntese é um ponto importante e eu acho que vou mostrar para vocês que ela pode ser bem importante nesse contexto atual. Segundo, que ao sintetizar e principalmente tornar mais visual, você consegue ter discussões mais produtivas com o time. Então, reuniões, dinâmicas, tudo que é a aplicação do conceito do design nisso, tornar a reunião relevante, ter claramente qual é o output daquela reunião, em sintetizar, em aproveitar a subjetividade, traz discussões melhores para o time. O terceiro ponto é priorizar as iniciativas com alguma lógica, porque você faz uma leitura de cenário, você interpreta seu usuário. Então, sua tomada de decisão é muito menos eu acho que, né, não, minha decisão é essa, porque eu estou mirando em gerar mais valor ali, daquele jeito. Então, você trazer consistência para as discussões é um terceiro elemento importante. E o quarto, que é tomar decisão e testar rápido. Muitas vezes, a gente procrastina muito na gestão. Assim, né? Então, de novo, sobre o background que eu estou acostumado. Então, você vai fazer reunião, fica discutindo planejamento, ele é exaustivo, todo mundo quer dar palpite, mas todo mundo, eu acho que deveria ser assim, do que eu conheço. E, cara, o design tira tudo isso. Você fala assim, a sua hipótese intencional, você está tentando fazer o quê? É aquilo? Tá bom, aquilo, o que é mais relevante disso que a gente está fazendo? Então, você vai priorizando e tomando decisão. E testando. Tá bom, vamos testar. Como é que eu testo isso, então? Vou fazer uma ação ali no pequeno time, ou vou testar isso dentro de um cliente inicialmente? Então, são coisas que o design e o processo de design, no geral, ele estimula, tá? Se vocês olharem, é a mesma coisa, de novo, de produção de conhecimento científico, né? Então, você testa, você coleta aquilo, depois você volta para tornar aquilo maior. Então, baseado nisso, o que a gente fez, eu já vou compartilhar, a partir de agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar melhor a visualização. Mas a gente juntou um time na UIMI de designers para dar uma resposta, para criar uma ferramenta que pudesse ajudar as empresas e as pessoas a ajustarem rápido o caminho nesse contexto que a gente está. Então, obviamente, a gente vive um momento sem precedentes, né, que muda não só do ponto de vista da saúde, está mudando bastante, mas do ponto de vista de comportamento, ao isolar as pessoas, isso é um gatilho para outras transformações, desde flexibilização do trabalho, mudança de hábito de consumo, no próprio ambiente jurídico, né? Pô, você tem impacto para caramba nas mudanças de relações de trabalho. Então, a gente entende que esse contexto é um contexto importante para interpretar as mudanças e ser capaz de testar algumas coisas rápido para ver se os negócios reagem. Tá? Então, a gente se reuniu, fez bastante esforço para construir uma ferramenta que fosse relevante. E a gente já vem usando, eu coloquei 2 exemplos aqui, a gente vem usando na maior parte dos clientes, das empresas que a gente faz parte, a gente já vem usando agora em todas as áreas, a gente chamou de Short Shot Plan, que de fato é um tiro curto, é um planejamento de tiro curto. E, basicamente, qual que é a visão desse planejamento? Né? Então, primeiro é compreender as mudanças sob os olhos dos clientes. O que mudou para o meu cliente, para o meu usuário, interno, externo? Então, tem um momento de compreensão, uma síntese rápida e uma revisão constante desse cenário, levantamento de hipóteses baseado em dados e informações, e, por fim, estabelecer testes e aprendizados rápidos. A gente quis fazer isso acontecer através desse framework, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, então, minha tela, para ficar mais clara a visão desse framework. Como a gente construiu isso, tá?
Então, esse framework ele tem 4 passos, eu vou mostrar para vocês passo a passo dele, e que eu acho que fica mais claro. Então, o primeiro ponto desse framework é você ter uma visão clara, ou pelo menos uma hipótese de mudança do contexto. O que mudou e qual que é o impacto disso nos seus clientes, né, internos e externos. Esse é o primeiro passo. Você não precisa ser assertivo, mas você precisa ter uma tese para começar isso. Beleza, a minha tese é que eu entendo que aconteceram essas mudanças, e isso impactou nos meus clientes dessa forma, nos meus funcionários na minha vida dessa forma. Então, frente a isso, quais são os meus objetivos? Quais são os objetivos da minha empresa? Tá? Então, o primeiro passo é fazer uma leitura de cenário rápida e uma interpretação dos impactos disso no seu negócio. O segundo, então, é a gente partir para definir quais são os objetivos, tá? E o período. Então, bom, eu estou falando aqui, eu quero fazer um trabalho, quero fazer um planejamento de tiro curto para 30 dias. Aqui só um exemplo que eu dei, eu acho que é o máximo que vocês deveriam olhar nesse contexto atual é de 30 dias, tá? Pelo menos nessa ferramenta. Daí você vai definir alguns objetivos. Por exemplo, preservação de caixa. Né? Então, a questão do caixa é fundamental, porque é muito incerto a questão de futuro. Então, quanto a gente conseguir sustentar de caixa, né, de forma saudável, é importante. Então, um objetivo é preservar um certo caixa aqui, e é sempre importante colocar número, tá? Ser quantitativo aqui. Eu preciso sustentar um faturamento de Y. Olha, eu tenho uma série de contratos vendidos, ou projetos, ou clientes, e para mim, para a saúde do negócio, eu preciso sustentar esse faturamento. Mas eu quero também gerar faturamento com novos produtos. Olha, o contexto mudou, o cliente mudou, não adianta achar que eu vou fazer o mesmo tipo de venda e da mesma forma. Então, eu quero gerar esse faturamento com novos produtos. E eu quero manter a satisfação de tanto, né? Então, a satisfação, no nosso caso, por exemplo, é um indicador importante. Então Maurício, só fazer um parênteses aqui. Uma pessoa perguntou que não tá enxergando o compartilhamento da tela. Tem mais gente que não está enxergando ou vocês estão conseguindo ver a tela do Maurício? Eu estou conseguindo ver daqui. Você tirou o ping? Não está com ping na tela, não, né? Não. O pessoal está conseguindo ver, então. Sim? Tá, pode continuar, estão conseguindo ver. Tá, porque você me avisa que eu tiro. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de objetivo, mas o que é importante para vocês? Que eles sejam quantitativos, tá? E que eles sejam objetivos que se correlacionem com o contexto atual, e atingível no período que vocês definiram, tá? Beleza. Feito isso, qual que é o próximo passo? Aqui no passo 2, a ideia é que você liste todas as iniciativas, projetos ou rotina que já estava sendo feita até o cenário atual e faça um processo de gerar ideias para atingir aquele objetivo que vocês colocaram. Então, aqui vocês vão listar as iniciativas, tanto as iniciativas que já existiam, quanto as novas iniciativas que vocês estão mirando para atingir aqueles objetivos. O que é importante? E a gente viu acontecer várias vezes. Listar iniciativas que não necessariamente vão impactar no objetivo que desenhou. Então, é bem importante que quem esteja conduzindo essa construção do framework se atente que, cara, essa iniciativa faz sentido para os objetivos que eu defini, né? Faz sentido para o tempo que eu defini ali, dos 30 dias. Então, esse é um filtro. E aí, o segundo filtro que a gente faz tem uma escalinha aqui, né? Então, a gente organiza todas as iniciativas, sejam as antigas ou as novas, pelo impacto que elas têm potencial nos objetivos no período. Então, quanto mais para cima, maior impacto potencial, quanto mais para baixo, menor. Né? Então, aqui, exemplos, tá? Exemplos de iniciativas. Manter o engajamento do time virtualmente, revisão de custos, sinalizar os riscos para o cliente do contrato X. Então, eu tenho uma relação com o cliente, com aquele contrato, eu vou apoiar ele sinalizando riscos potenciais no contexto atual. Eu vou aproximar clientes de contrato, que são clientes que me dão recorrência. Eu vou digitalizar interações no projeto A. Então, por exemplo, eu imagino que toda a relação de grande parte das empresas, de vocês, se dava na questão física. Né? Então, o que eu posso digitalizar naquele determinado projeto ou naquele determinado cliente? Ou iniciativas de marketing, gerar X leads para contratos,
de novos negócios, mapear iniciativas de novos negócios, rever os processos e, por exemplo, mudar a identidade visual. Vocês já estavam trabalhando nesse projeto, ele veio lá para o backlog. Então, aqui vai listar e organizar de acordo com o impacto potencial no objetivo. Daqui, a gente vem para essa escala que a gente colocou aqui, de eliminar, reduzir, manter, ampliar e criar. Como que a gente conduz aqui, geralmente? Então, o grupo que está trabalhando, vou explicar depois como que organiza esse grupo, cada pessoa no grupo tem 2 votos. E eles vão votar. Então, votem em 2 iniciativas para criar, 2 iniciativas para ampliar, 2 iniciativas para manter, 2 para reduzir, 2 para eliminar. Então, o grupo, que vai ali de 3 a 5 pessoas, eles vão ter esses votos e essas iniciativas vão vindo para cá. Né? Por que isso é importante? Porque aqui, efetivamente, você começa a focar. Então, mudar a identidade visual e revisão de processo, eu elimino dessa semana, não vou trabalhar nessa semana. É importante que esse framework ele é revisto semanalmente. Então, tudo que eu estou falando aqui, exceto os objetivos, é a foto da semana, tá? Eu vou reduzir o meu esforço de marketing. O que eu vou manter meu esforço? No mapeamento de iniciativas de novos negócios, vou manter meu esforço em redução de custos, e vou manter meu esforço em engajamento de time virtualmente. Mas eu quero ampliar a minha sinalização de riscos para o cliente, eu quero me dedicar mais nisso. Eu quero me dedicar mais na aproximação de clientes de contrato. E tem coisas que eu não tenho, eu preciso criar. Putz, eu preciso dar um jeito de digitalizar essas interações do projeto A e B. Isso é uma coisa que eu não tenho, é importante, eu preciso criar nessa semana. Então, essa priorização, ela é feita semanalmente. Vou falar um pouco da rotina, mas ela é semanal, tá? Então, tudo que está aqui, mapear iniciativas de novos negócios. Não dá para fazer isso em uma semana só. Então, qual parte disso dá para ser feita? Tá? Aí a tarefa é quebrada. Feita a priorização, as iniciativas, né, o grupo de iniciativa, eles vêm para cá. É onde a gente vai definir quais resultados eu espero para a semana, quem é o responsável e qual que é o time que vai trabalhar. Então, por exemplo, redução de custos. O resultado esperado dessa semana é um plano de redução de Y das despesas. O responsável tem que estar nesse grupo que está discutindo o framework, mas ele tem um time que vai trabalhar e ele vai colocar aqui quem que é o time que ele imagina trabalhar nessa iniciativa. É importante, outra coisa que a gente vê acontecendo várias vezes é, quem é o responsável? Eu posso, eu também. Aí você tem 3 responsáveis e aí ninguém é responsável. Então é sempre importante ter uma pessoa, outras pessoas podem contribuir, mas ter uma pessoa que é o que vai responder no final da semana pela evolução daquela iniciativa, tá? Então é importante que cada iniciativa ou grupo você defina resultados quantitativos também para serem mensurados na semana. Então, digitalizar as interações, tá bom, digitalizar 3 etapas do projeto. E assim, sucessivamente. Tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta aí? Se tiver, pode me falar, tá? Que eu não estou enxergando o chat. Não, pode seguir aqui, depois a gente bate papo. Bom, então esse é o ponto do framework. Agora eu vou falar um pouquinho da jornada, né? Que é talvez uma das partes mais importantes. Então é importante estabelecer um time desde o começo, né? Quem são as pessoas desse time? A gente procura misturar habilidades e papéis desse time. Então, eu tenho um representante, se você tem uma área de marketing, eu tenho um representante da área de marketing e vendas, eu tenho um representante da operação, eu tenho gente do board que tem poder de decisão. Então, um time que consiga olhar para todas as esferas do negócio. Então, marketing, vendas, operação, logística, o que quer que seja. Né? Depende um pouco da característica de cada negócio, mas a gente indica que esse time não seja maior do que 3 a 5 pessoas, tá? Entre 3 e 5 pessoas no máximo. E tem uma rotina. A rotina ela é bem importante nesse contexto. Né? Então, como eu falei, semanalmente, isso depende um pouco do ciclo de negócio, isso pode ser feito semanal ou quinzenal, na verdade. Então, sempre tem uma reunião que a gente fala de revisão dessa estratégia de curto prazo. Né? O que vai ser feito nessa reunião? Então, ela acontece, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da WIMI, acontece toda segunda-feira, onde a gente faz um review, né? Então, uma revisão de todos os indicadores daquela semana, sabe aqueles indicadores que eu mostrei para vocês, das iniciativas da semana? Né? Esses aqui, ó. Então, toda segunda-feira a gente olha para os indicadores das iniciativas que a gente listou, a gente monitora como aqueles objetivos que a gente definiu evoluíram, né? Estou falando desses objetivos aqui, ó. Como que esses objetivos evoluíram? Meu caixa, que era de preservar
100 dinheiros, eu estou em 50 dinheiros na semana. E a gente faz uma revisão de todo o framework. O que é a revisão de todo o framework? Limpa tudo, olha para os objetivos, vê se eles continuam fazendo sentido, se eu preciso acrescentar algum objetivo, e começa de novo. Então, lista as iniciativas, prioriza as iniciativas, da mesma forma, coloca as iniciativas com indicadores responsáveis, então a gente faz isso toda semana. Por quê que é toda semana, né, no nosso caso? Porque o cenário está mudando demais, né, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Então, não adianta eu querer fazer um plano muito maior do que isso, tá? Então, o objetivo ele é um pouquinho mais longo, estou falando 30 dias, 60 dias, mas as iniciativas, não, no nosso caso, elas não podem passar de 7 a 15 dias, tá? Isso é um estágio, tá? Isso aqui, vocês vão trabalhar durante 30 dias, vocês vão ver que dá bastante resultado a ponto de vocês retomarem depois o processo normal de estratégia. Então, na UIM, a gente já está retomando o processo normal, tá? A gente está saindo desse tiro curto e indo para o processo normal de novo. Ô, Maurício, deixa eu fazer uma colocação. A gente sentiu, fazendo isso com alguns clientes, que no meio da semana, de uma para outra, tinha coisa que saía, coisa que subia. É verdade. Né? E aí a gente tem que repriorizar aquilo que é mais importante, né? A gente faz também um encontro diário, até no nosso time, a gente faz os encontros diários, né, para ver a evolução disso, mas semana a semana a gente tem esses encontros maiores, e aí algumas coisas sobem, as coisas descem. Como é que você analisa isso? E o Gustavo, complementando essa pergunta, ele fala assim, nesse limpar tudo, os pontos listados na última revisão são totalmente descartados ou eles vão para uma nuvem? Eu entendo que quer dizer um backlog, né? Ele fica ali atrás e você volta a olhar para ele de novo, ou você descarta ele totalmente? Boa. Então, primeiro falando a questão de mudar. Não tem problema nenhum mudar, desde que tenha consistência. Por que eu estou mudando? Eu tenho elementos que suportam essa mudança ou é simplesmente porque eu acho que tem que mudar? Eu acho que essa é uma discussão, inclusive, por isso que tem a reunião diária. Eu acho que não tem problema mudar, desde que a mudança seja em função de uma mudança de cenário ou ela esteja embasada com algum subsídio de informação. Olha, eu já testei uma coisa e não deu certo. Pô, mas eu insisti o suficiente? Insisti, sim, eu tenho certeza. Então tá bom, então eu vou mudar aquilo, porque aquilo não está fazendo mais sentido. Que nem sempre a gente tem essa certeza, não é? A gente vai um pouco na inferência, né? Tem alguns sinais e a gente passa a interpretar esses sinais e acha que está na hora de mudar, de ajustar, enfim, de retomar algumas decisões, né? Mas elas não são tão transparentes quanto a gente gostaria que fossem, né? Não tem, elas são subjetivas, não tem problema, né? É parte do jogo. Só que você precisa ter um mínimo precisa ter um raciocínio por trás, assim, que seja convincente para o grupo todo. E como o Gustavo perguntou, a gente deixa quando eu falo, a gente tira para o canto ali as iniciativas para que a gente coloque, para não ter que, no backlog, né, ter que lembrar de tudo. Então, a gente só tira do frame e vai trazendo pro backlog de novo e repriorizando em termos de impacto e tal. A gente deixa assim no backlog, Gustavo. Legal. Beleza. Então, a gente faz essa revisão, ela acontece em uma reunião que não deve durar mais do que 120 minutos aqui, e ela acontece ou semanal ou quinzenal, tá? Bom, e aí tem a execução, efetivamente, desse sprint. Então, esse time vai trabalhar no desenvolvimento e na implementação daquilo que foi priorizado, né? Então, no nosso caso, tem empresas que fazem 7 dias, tem empresas que fazem 15, depende um pouco do ciclo do negócio. Empresa de serviço, ou negócios de serviço, eu sugiro que seja feito semanalmente. E durante a execução desses 7 a 15 dias, todos os dias a gente faz um informe diário rápido sobre a evolução das iniciativas, né? Isso está evoluindo, eu estou encontrando tal barreira, ou isso que o Guilherme falou, vamos revisar, preciso trazer outra coisa. E essas reuniões são feitas de pé e ela não pode durar mais do que 30 minutos, tá? Então, essa é a rotina a implementação da rotina ela é tão importante quanto o framework, tá? Deixa eu só perguntar como é que você faz para saber que a galera está de pé nesse momento de home office. Isso é confiança. Isso aí. E aí tem algumas ferramentas, no nosso caso, que a gente usa. Então, aqui o design, ele pede
todo mundo fala muito do post-it na parede, né? O que é essa questão do post-it na parede? Ela é uma questão bastante técnica, tem a ver com o processo de visual thinking, que é você conseguir visualizar mais variáveis, maior amplitude, para melhorar a sua tomada de decisão. Então, quando eu falo dos post-its na parede, ele amplia demais o seu campo visual, é diferente do computador ou de uma folha de papel. Então, no caso físico, né, as superfícies verticais, elas são usadas para isso, para fazer um grande mapa mental, e o post-it, a facilidade de reposicionar ele, ajuda você a criar conexões diferentes entre as variáveis. Então, é isso, assim, o post-it, resumidamente, né. E o mural é uma ferramenta digital que consegue entregar isso com bastante proximidade. Para quem não conhece, ele entrega muito bem esse valor, você consegue criar esses mapas mentais e fazer isso em colaboração com o time. É a ferramenta que a própria Alex usa para conduzir esse trabalho, o Guilherme vai mostrar também. E aqui eu deixei um QR Code com um artigo e um link para fazer o download do framework, se vocês quiserem, tá? Então é só tirar uma foto com o celular aí que ele vai mostrar o artigo e o link do download desse framework. A segunda coisa que a gente usa é um Excel, que no nosso caso a gente usa uma ferramenta do Google, de planilha, onde a gente coloca todos os indicadores, os objetivos, a gente monitora eles semanalmente, a evolução dele, e os indicadores que a gente definiu para as iniciativas da semana, então é importante. E por último, o Trello, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ele cria basicamente listas de tarefas, então você consegue falar quais são as tarefas que estão evoluindo, quais terminaram, quais estão atrasadas. Então, a gente usa essas 3 ferramentas, né? Uma para colaboração visual dentro do framework, uma para monitorar a evolução dos indicadores, tão simples quanto uma planilha, e o Trello para organizar visualmente a evolução das iniciativas. Aí eu acho que o Guilherme pode compartilhar depois, o time da Alex também pode compartilhar mais sobre essas ferramentas. E aí eu conversei bastante com o Guilherme só sair daqui, que eu acho que é legal ele compartilhar na prática mesmo, como que isso se aplica no contexto que vocês estão inseridos, como que isso se aplicou para ele e tal. Então, eu acho que faz bastante sentido trocar uma ideia sobre isso, e eu acho que um pouco na prática. Né? Boa. Valeu, Mal. Obrigado aí pela exposição. Para vocês também, não sei se todo mundo sabe, mas esse frame, o Maurício criou esse frame, né, alguns dias antes de começar esse processo todo da pandemia, né? Foi no dia 12 de março. A gente, na verdade, um time se juntou para... Porque tem uma coisa do design que é juntar conexões aparentemente que não são conectadas, né? Então, tem várias ferramentas e referenciais teóricos que a gente juntou para criar que parece simples, né? Pô, tem umas caixinhas ali, mas tem bastante coisa por trás. Aí o time trabalhou, a gente terminou no dia 12 de março, foi a primeira aplicação disso. E isso é muito que a gente fala de inovação, né? Inovação, assim, mudar a forma de pensar e ter uma abordagem diferente em cima de uma situação, de um contexto que a gente está vivendo aqui. Quando começou esse processo de crise toda, foi um choque, acho que ainda é um choque para muita gente, né? Saber lidar com isso, entender o que tem que fazer, como é que tem que reagir. E essa iniciativa que o time do Maurício fez foi uma das primeiras, pelo menos que eu vi, assim, de toda a rede, toda a internet de informação que apareceu, que dava um pouco de guia, sabe? Cara, segue isso aqui, entra por esse plano aqui, que vai trazer alguma luz para você, né? Que vai clarear um pouco esse movimento, porque é muito comum a gente ficar paralisado, né? Um pouco chocado pela situação e não saber como reagir. Então, isso ajudou muito a gente, o nosso time da Alexa, como é que a gente podia reagir. Inclusive, essa série de webinars que a gente fez foi em cima disso, uma das estratégias e objetivos que a gente definiu para tentar atravessar esse momento de dificuldade. Obviamente, tem tantos outros objetivos que a gente listou e que a gente vem seguindo eles, né? No nosso caso, a gente criou esse plano de tiro curto, a gente acompanha ele diariamente, então, todo dia de manhã, do jeito que ele colocou ali, por meia hora a gente tem uma avaliação do que o time está fazendo, como é que cada um está reagindo às suas atividades, né? E a gente tem essa troca no grupo inteiro. Cara, você fez isso aqui ontem, deu certo, você contactou tal cliente, deu certo, você fez tal... Enfim, cada um tem as suas atividades ali, a gente vai circulando ela no grupo e vendo se ela está alinhada com os objetivos, né? Acho que legal se colocar, Gui, só que eu acabei passando, mas para vocês terem uma noção desse trabalho na WIMI, a gente tinha
um volume de produtos que a gente entregava, né, de soluções que entregávamos para os clientes. A gente basicamente eliminou todas. A gente focou em 4 novos produtos e soluções que foram desenvolvidos nos últimos 30 dias. A gente mudou toda a estrutura organizacional para focar, para que grupos que já estavam com contratos conseguissem entregar valor específico e os outros grupos se mobilizassem nesses novos produtos. Então, foi uma mudança, no caso da WIM, assim, que foi que eu mais participei ativamente, foi uma mudança bem grande, até porque boa parte tem a ver com a experiência física, com juntar pessoas, com colaboração, e assim, o time conseguiu reagir muito rápido e a gente conseguiu sustentar boa parte do que a gente já vinha faturando e níveis de satisfação iguais, então acho que foi um trabalho bem, funcionou bem, assim, no caso da WIM, assim. Para a gente também, inclusive a gente teve algumas reuniões, né, para poder organizar essa agenda, essas dinâmicas, e uma das coisas que o Maurício falou, cara, você tem que pensar quais são os produtos agora, nesse curto prazo, né, o que você vai oferecer agora, porque o mundo é diferente, o contexto é diferente, amanhã talvez volte, mas hoje o mundo é outro, e talvez tenha que ter ajuste nos produtos, né, que vocês têm, como a gente está fazendo aqui também, e a gente criou várias coisas, né, o Webners é um desses, o curso que a gente lançou ontem, é outro também que a gente organizou ele, nós lançamos ele ontem, também é fruto dessa análise, né? E nós fizemos isso para os nossos clientes, né? Para alguns clientes a gente também fez isso, para alguns escritórios que nos procuraram com essa demanda, como é que eu faço agora, né? Principalmente escritório menor, que não tem tanta capilaridade, que não tem, sabe, uma estrutura mais adequada, ele começa a pensar assim, como é que eu faço agora para me movimentar, para me organizar? Eu não sei como é que eu começo. E a gente criou isso para o escritório. Eu queria até compartilhar com vocês um pouco desse exercício que nós fizemos aqui. A gente tirou as informações sensíveis, mas dá para ver um pouco, talvez tenha alguma ressonância com vocês aqui. Se estiverem vendo minha tela, vocês me avisem. Dá para ver aí? Consegue ver, Mal? Estão vendo minha tela? Porque eu não estou enxergando a minha projeção, tá? Então, eu acho que dá para ver aqui, né? Ok, tá bom. Então, a gente fez mesmo isso aqui, usando a metodologia que o Maurício falou aí, né? Definimos um prazo de 30 dias, tá? Aqui, e os objetivos daquele escritório, daqueles advogados que a gente estava conversando. Então, para eles, nós tiramos aqui alguns números, mas essencialmente eles queriam aumentar o faturamento, né? Manter a base de clientes mensais, preservar a caixa, aumentar essa base de clientes, manter o que eles tinham e tentar aumentar, gerar mais produção de conteúdo e construir algumas parcerias estratégicas, tá? Isso que eles definiram como objetivos nesses 30 dias, né? E aí, nós discutimos, talvez a gente não consiga fazer tudo isso nesse período, tá? Mas era a visão que eles tinham para esse momento, era o que eles entendiam adequado para esse momento, tá? Então, dado a construção disso aqui, a gente passou para essa segunda etapa, que é construir o backlog de iniciativas, né? Então, tudo que eles estão fazendo hoje e tudo que eles imaginam que eles têm que fazer para esse período, né? Então, o que eles construíram? Redação, artigos, e-books, tirar dúvidas atuais dos clientes, como é que eles vão passar por isso, era muita dúvida, muita consulta esporádica que surgia ali, né? Mentorias online, já faziam isso, queriam aumentar essas mentorias, newsletters, redesenhar o site para poder fazer uma captura mais efetiva de mailing e geração de leads, ou seja, tinha uma discussão de ir também para o digital de maneira mais forte, webinars e lives, mapear novas iniciativas, fortalecer a área tributária de recuperação de crédito, identificar parcerias estratégicas, cumprimento dos prazos processuais, terceirização de conteúdo e marketing, personalização e agilidade no atendimento e redução na mensalidade para poder manter os clientes. Então, tudo isso aqui é o que estava na mesa, tá? Daquele escritório que eles imaginavam que eles tinham que fazer. Como é que a gente destrinchou isso depois? Como é que a gente começou a ir por etapa a etapa? Cara, isso aqui você não vai fazer agora, isso aqui você tem que melhorar, isso aqui você vai manter.
E aí a discussão foi em cima disso aqui. Pô, eu vou eliminar agora, ou seja, eu não vou olhar nesse período, e semana a semana ia assinar eu não vou olhar para cumprimento de prazo por causa da suspensão dos processos, tá? Então isso aqui era efetivamente em cima de suspensão judicial da portaria dos tribunais, tá? E terceirização de conteúdo, porque eles queriam preservar a caixa. Então entrou um ponto aqui de redução de custo, tá? Então tudo que for custo que não seja essencial para o meu negócio, eu vou tirar nesse momento, e também não vou olhar para os meus prazos porque eles estão suspensos. O que eu vou reduzir? Eles estavam com uma estratégia de aumentar a área tributária, algumas áreas lá, então eles reduziram a energia nesse momento aqui e também nessas buscas de parcerias, porque não era o momento de você fazer isso, tinha uma dedicação mais importante em outras áreas, então eles decidiram reduzir isso também. Tá? Manter dúvidas dos clientes, então atender esses clientes, né? Mentorias online, novas iniciativas das startups e redução de mensalidade para poder manter o cliente na carteira. Só que eles entenderam que era importante, eles tinham que fazer isso aqui para poder preservar parte do negócio deles. Tá? Ampliar, porque eles tinham que botar mais esforço e aumentar. Organizar o site para fazer captura de mailing, na verdade aqui era muito essa transformação digital, né? Eu vou para o digital, eu vou começar a mostrar minha cara mais lá, eu tenho que ter um site, ele tem que ser mais responsivo, ele tem que ter uma cara mais moderna, a minha cara tem que ser mais moderna, né? E personalização no atendimento aos clientes e agilidade também. Então, outra coisa que eles definiram é, cara, o cliente me liga, eu tenho que responder na hora, tá? Porque eu tenho que estar muito em linha com esse cliente, ele está com uma dificuldade, eu não posso fazer ele aguardar algumas horas ou um dia para poder responder. O que era rápido tem que ser mais rápido ainda. E, por fim, eles decidiram criar muito conteúdo e nesse conceito de ir para o digital, criar artigo, criar e-book, criar newsletter e fazer essas lives aqui, né? Então isso foi o que eles tinham que fazer nesse momento para poder fazer um reshape da atuação deles, né? E aí a gente vem para a quarta etapa aqui, que é definir os responsáveis e os resultados, né? E medir esses resultados. Então, para cada uma das iniciativas principais aqui, que foram elencadas e votadas, tinha uma métrica e tinha a pessoa responsável que ia tocar isso, né? E aí o time dele, na verdade, algumas pessoas que iam apoiar no desenvolvimento dessa atividade, né? Então, webinar aqui, né? A ideia era ter 200 inscritos na série de webinars, né? Organizar o site, captura de tantos mails, né? Aumentar o tráfego do site, NPS, aumentar a agilidade no atendimento, construção de conteúdo, artigos, e-books, né? Então, cada um era responsável por uma atividade e essa métrica ela foi sendo revista e rediscutida semana a semana, tá? Então, esse foi um pouco do exercício que nós fizemos com um escritório aqui e que auxiliou eles numa definição estratégica, né, de como é que eles têm que seguir, como é que eles têm que, nesse momento, semana a semana. Teve um processo também que a gente fez de entender como é que o mercado estava reagindo, o que estava existindo de iniciativas fora, né, para tentar aplicar isso aqui, né? Pô, o que eu vi que é legal em outro escritório, em um departamento jurídico, o que eu acho que o meu cliente gostou, isso aqui trouxe uma luz para ele achou interessante, como é que eu posso renegociar um contrato, como é que eu posso rever uma condição comercial que a gente estabeleceu aqui. Então a gente trouxe um pouco dessa bagagem de terceiros de fora, tentamos ajustar para o nosso cliente. Foi muito em cima dessa agenda, sabe? Construir uma agenda, definir uma estratégia e seguir ela semana a semana e ser muito constante nessa avaliação. Até na nossa experiência na Lex, a gente fez no começo e a gente não olhava para ela todo dia. E ela vai se perdendo, né, Maurício, com o tempo. Se você não olha para ela e não discute todo dia, a gente perde, a gente não dá tanta relevância para o negócio e a gente desfoca da nossa estratégia. E aí volta cada um fazer uma coisa, você não sabe mais como medir, não sabe mais se aquilo é importante ou não. Então, a maior parte das empresas que eu acabei participando de alguma forma, quando você chega, cara, tava assim, todo mundo, cada um atirando para um lado e com 100% das iniciativas só em redução de custo. E eu acho que um ponto importante de analisar e perceber é que não existe volta ao normal mais.
Tá? Então, a gente está vivendo efetivamente uma transição importante que acelerou algumas mudanças. Então, não existe novo normal. É importante cada um ter a sua tese para o negócio dentro desse novo contexto. Desculpa, Gui, só te atrapalhando, mas tem referências que a gente pesquisou em termos de estudo de outras recessões e períodos de desaceleração anterior, embora poucos precedentes igual a esse, mas o que a métrica, tem um estudo de Harvard, o que eles mostraram foi o seguinte: 17% das empresas vão morrer, 74% das empresas hibernam, ou seja, foca em redução de custo, faz um monte de iniciativa ali, consegue se segurar, mas sai com bastante ressaca desse processo, e 9% consegue prosperar. Né? E o que eles perceberam nesses 9% é que são empresas e negócios que conseguem combinar tanto uma otimização dos recursos, uma saúde financeira do negócio e operacional, quanto entender a mudança de contexto e responder rápido, e principalmente sustentar uma orientação de olhar para fora. Cara, o que mudou e como eu vou reagir a isso? Assim. Então, é um momento efetivamente de se questionar, porque não existe normal, não adianta ficar encolhidinho e a hora que sair, tudo volta ao normal. Assim. Eu acho que esse é o ponto, é o momento efetivamente de que se há saúde financeira, de começar a investir, pensar e colocar a energia do time em o que é hoje o relevante e o que vai ser nesse novo contexto. Sem dúvida. Eu acho também que não tem essa volta ao normal mesmo. A gente vai ter que, a gente tem que se readaptar e entender que é outro contexto, é outra situação, e a gente tem que adaptar o nosso negócio a isso. A gente está no final já. Quem quiser mandar pergunta, manda por aqui que a gente tenta responder agora, tá? Antes do fim do webinar aqui. Tem uma coisa, Maurício, que eu queria que você também elaborasse um pouco, que vocês fizeram e nós também fizemos, foi redesenhar as nossas personas. Né? O que está acontecendo com os meus clientes? Né? Então, eu fiz isso aqui para mim, para me organizar, para me planejar, mas o que eu acho que está acontecendo com os meus clientes? Né? Como é que eu construo isso? Quem são as minhas novas personas para eu remodelar também os meus produtos? Né? Você podia falar um pouco disso, depois a gente fala a experiência também. Tá bom. Eu acho que o ponto de partida do processo de design, como eu falei, no geral, é você ser útil para alguém e relevante para alguém, né? Você, de fato, intencionalmente entregar algum valor. E nesse sentido, o ponto de partida é o que mudou no seu cliente, seja ele interno ou externo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra nesse short plan aí, a primeira coisa que a gente prioriza, a primeira atividade vamos revisar todos os nossos clientes, o que mudou, o que são novas dores, o que eles estão esperando dentro desse contexto, interno e externo, porque interno mudou muito também. Quem tem time mudou completamente. Você tem uma flexibilização da relação do trabalho, virtualização do trabalho, então você tem uma série de mudanças e você compreender como você vai responder a isso é a essência desse planejamento. Então, se eu puder sugerir a primeira atividade a ser priorizada, é a compreensão do que mudou no cenário dos clientes. Assim. Então, o que mudou, o que ele está esperando, quais são as dores novas. Então, para os nossos clientes dessas empresas que mudou bastante também. Então, Sauá, por exemplo, de saúde, era baseado no ambulatório físico. Então, a gente levou tudo para a telemedicina em uma semana. Então, por quê? Sabe que e aí tem duas coisas também. Acho que tem uma mudança de perfil de cliente. Então, às vezes, o cliente não é mais tanto A, é cliente B. E tem também uma mudança, o mesmo cliente mudou de perfil. Né? Então, meu cliente, ele tinha budget, ele tinha uma necessidade, ele tinha um processo, ele não tem mais, ele tem outra emergência. Então, o mesmo cliente muda também de situação ali. Quando você fala em empresa, você tem uma mudança de alçada de aprovação, então você tem que encurtar os seus contratos para eles caberem, fazer sentido. Tem também novos clientes, né, que surgem nesse contexto. Então, novas demandas e o cenário também traz outras oportunidades. Então, você entender quais são, de repente, algum produto que você tem resolve o problema de um novo alguém, né? Então, entender isso é bem importante. A gente também, a gente está auxiliando também um outro escritório que ele também está com essa mesma colocação. Quero ir para o digital, quero criar uma jornada inteira no universo digital. E aí o cliente dele está mudando, porque ele tinha um perfil de cliente. Quando ele vai para o universo digital, ele tem outro perfil de cliente, né? É outra comunicação, é outro diálogo, é outro
é outro valor do serviço dele, né? É outra forma de prestar serviço. Então, ele também tem que entender isso, né? E como é que ele reage nesse momento? O que esse novo cliente dele está pensando, está buscando, o que ele está interessado, quais são as dores desse novo cliente que já não é mais o mesmo porque ele está indo para o universo digital. É isso mesmo. A Silvia até colocou, as pessoas estão com medos e cheias de novas dores. E é isso, cara. Então, você tem, no ambiente corporativo, você tem problema de saúde mental muito. Então, cara, mudou bastante no contexto, assim. Então, a gente tem que fazer exercício de compreender e ter É isso mesmo, cara. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Pode mandar aqui. Se alguém quiser mandar, enquanto isso, eu queria só pedir para vocês, a Jéssica vai mandar um link para uma avaliação, para um NPS desse nosso bate-papo aqui. Porque, como a gente falou no processo de design, a gente sempre está melhorando, iterando e tentando nos aproximar cada vez mais do nosso público. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação, uma pergunta só, um voto rapidinho, anônimo, ninguém pega dado de ninguém, é super sigiloso, e só para a gente poder melhorar a nossa atuação para os nossos próximos webinars, tá? Então, enquanto a Jéssica manda isso para vocês, eu queria, enfim, passar para o Maurício agora para ele falar as últimas considerações dele, e já agradeço, Maurício, a disposição de vir falar com a gente aqui, de estar disposto a conversar com a gente, também de topar desde o começo, há 2 anos atrás, de construir esse novo universo jurídico junto com a gente, né? O Maurício foi uma grande inspiração para a gente quando a gente começou a montar essa discussão aqui de, vamos inovar no direito, vamos furar a bolha, vamos pensar muito fora da caixa, e o Maurício sempre me inspirou muito, porque ele tem uma história que ele também não contou muito aqui, mas é muito legal ouvir a história dele, como é que ele chegou até aqui. Em outro dia ele conta isso para vocês. Mas obrigado por ter participado com a gente. Eu queria passar você para poder concluir aqui. Obrigado a vocês. Assim, eu acho que nesse momento, uma coisa que a gente usar o que a gente sabe fazer, sabe, para ajudar as pessoas e ajudar as empresas a interpretar essas mudanças e impulsionar essas pessoas, essas empresas desse novo contexto. Acho que foi isso tudo que a gente sempre, ou pelo menos eu imaginei fazer. Então é um prazer poder fazer isso com vocês e com todo mundo que está aqui. Espero que de alguma forma ajude. Seria legal contar para a gente, né, que se a implementação disso se tentou, se deu algum tipo de resultado, que é isso, cara, acho que esse que é o valor. E tranquilizar e pedir um pouco de atenção. Falar assim, mudou de fato, sabe? Então, vamos usar o nosso talento, os nossos recursos, para efetivamente pensar como que a gente vai ser relevante nesse novo contexto, assim, que na verdade é o contexto anterior com algumas transformações potencializadas. Então, eu acho que é isso, a gente juntar talento para conseguir responder isso e passar por tudo isso da melhor forma e saudável, assim, né? Todo mundo... a gente fala também isso, cara, nesse momento de dificuldade, vamos dar as mãos, que junto a gente consegue chegar num lugar, né, chegar mais longe, né, e conseguir atravessar isso de maneira mais saudável, né, então... a mão e depois aqui... o álcool gel, né? Álcool gel com luva. Então, pessoal, é isso, agradeço quem conseguiu fazer a avaliação ali, o link tá aí. E mais uma coisa, essa conversa está gravada, a gente vai mandar por e-mail para vocês, vamos disponibilizar também no YouTube, e o frame, o material que o Maurício apresentou aqui também está disponível, tá? Ele também já apresentou o QR Code lá, e também a gente vai mandar por e-mail para vocês também, tá bom? É isso, de novo, obrigado pelo tempo aí, obrigado vocês, mais uma vez por estarem com a gente aí. Quinta-feira a gente está de novo aqui nesse papo, tá? A gente vai segunda-feira, a gente lança a próxima discussão, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço, se cuidem e bom final de semana. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau.